nosso Deus é santo. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma terça-feira. O tempo tá passando tão rápido, né? Tão rápido que a gente nem espera, de repente já passou a semana e começou outra semana. E glória a Deus. Olha esse louvor, a Miriam. Deus abençoe, Miriam. Uma moça tão linda. A Maria. Olha que louvor maravilhoso, né? O único que é digno de louvor, o único que é santo, o único que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que pedimos, ou pensamos, ou até imaginamos. Esse é o Deus em quem nós servimos, um Deus todo-poderoso, digno de louvor, digno de adoração. Deus é esse Deus todo-poderoso. Glória a Deus. É o Senhor Deus poderoso. Glória a Deus. Bem-vindo, Daniel. Glória a Deus. O único que é digno de todo louvor, de toda glória, toda santidade, a esse Deus poderoso que tem cuidado de nós, que tem nos guardado, que tem nos livrado, que tem guardado nossas famílias. Oh, poderoso Deus, aleluias. É digno de louvor, é o único Deus que é digno de todo louvor e toda glória. A Ivonete, uma guerreira do Altíssimo, o único que é digno. Poderoso Deus, é esse Deus em que nós servimos, um Deus poderoso, um Deus que está à frente de todas as coisas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, glórias e glórias a Ti. Adore ao Rei dos Reis. Bem-vinda, Raquel, a paz do Senhor. O digno de louvor é o único que é digno de louvor. Hoje eu tenho um recadinho de Deus para trazer para as irmãs, que eu estava até agora há pouco, né, tomando um banho e perguntando para o Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para as irmãs, né? O que o Senhor está querendo falar? Porque eu quero ser boca de Deus aqui na terra. Então, o que o Senhor quer que eu fale? O que está no teu coração? Porque a gente vem orando tanto, que às vezes não temos palavras para orar, né? Vivendo em meio a toda essa situação de pandemia. E aí Deus me deu uma palavra, né? Me deu uma posição o que nós temos que fazer nessa época, né? Então eu louvo a Deus pela palavra que Ele me deu agora há pouco, né? Que falou o meu coração. E olha lá, oh Senhor, nós honramos a Tua presença, que a Tua presença seja real. Senhor, visite as irmãs que entraram até agora, Pai, as que vão entrar, que a Tua graça, o Teu poder, Pai, que o Teu Espírito Santo possa visitá-la onde elas estiverem, Senhor. Oh Deus, derrama a Tua unção de cura, de restauração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, eu clamo a Ti por essas famílias que entraram, Senhor. As irmãs que estão assistindo, visite cada família, visite cada coração, Senhor, em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento possa guardar os nossos corações. Oh, Senhor, guarda a nossa mente de toda maquinação, de toda a artimanha do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa mente, Pai. Oh, Senhor, somente a Ti a glória, a honra, o louvor e a majestade, porque Tu és digno, Senhor.
Tu és digno de ser adorado, oh Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Soberano. Nós estamos nessa tarde, nesse momento, Senhor. Visita o nosso coração, lava-nos com teu sangue, purifica nossas vestes, Senhor. Queremos entrar no Santo dos Santos, queremos entrar na tua presença. E o Senhor, nessa tarde, inclinar os ouvidos a nós. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Visita os corações, visita aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, aquelas que estão se recuperando em seus lares. Pai, Tu és um Deus poderoso. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor fez os céus e a terra. A Tua palavra diz que o Senhor é o guarda de Israel, que não dorme, não tosqueneja. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Manuel, um Deus conosco. Oh, Santo Deus de Israel. A Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu. Oh, Senhor, fomos achadas pelo Senhor, Pai. Oh, Santo, Santo é o Senhor. Visita as Tuas filhas, Pai, com cura. Oh, Senhor, que o Senhor possa usar os nossos lábios, Pai, a profetizar, Senhor, a profetizar cura, a profetizar saúde, a profetizar libertação em nossas casas, libertação da depressão, libertação das angústias, do síndrome do pânico, libertação de fortalezas de Satanás nas nossas mentes, na nossa casa, na nossa família, Pai. Oh, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Glórias e glórias. Senhor, iniciamos essa live, Senhor, dessa tarde de terça-feira, em oração, em reverência ao Rei dos Reis, ao Príncipe da Paz, a um Deus soberano, a um Deus em quem nós servimos. Como diz naquele louvor que a Mara cantou, Senhor, nós iremos, um dia o Senhor vai voltar, o Senhor vai vir nos buscar, Senhor. Muitas pessoas estão indo já, Pai. Oh, Senhor, para casa de onde nós um dia todos retornaremos, Pai. Santo, Santo é o Senhor Deus. Glórias e glórias, queremos a Tua vontade, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Oh, aleluias, que cada uma nos seus lares nesse momento pode estar em concordância, Senhor, nessa oração, Pai. Oh, Senhor, aqueles que aos nossos olhos não tem como reagir, mas o Senhor nos diz, como o Senhor disse ao profeta, profetiza, profetiza. Mulheres, mães em oração, se levante a profetizar sobre os seus filhos, a profetizar sobre sua casa, a profetizar sobre a sua igreja, a profetizar sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Profetiza vida, profetiza abundância, profetiza uma nação dobrada, Senhor, a Ti, Pai, uma nação santa. Profetizamos, Pai, uma cidade abençoada. Profetizamos, Senhor, bênçãos sem limites nos celeiros dos Teus filhos, Pai. Profetizamos saúde em áreas, Pai, saúde financeira, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, glórias e glórias a Ti, Senhor. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Olha que louvor mais lindo, né? É lindo. Glória a Deus. Você sabia que quem tá cantando é David Keelan? E um dia atrás, na igreja, e glória a Deus, ele louvava a Deus na igreja e de repente o Senhor falou para ele assim: você tá louvando, mas você não tá louvando para mim, você tá louvando para você mesmo. Olha só o que Deus falou com David Keelan. E simplesmente ele chorou muito, ele chorou muito, ele chorou muito. E aí ele chamou o pastor dele e falou assim: olha, eu estou me afastando do ministério de louvor. E aí o pastor perguntou: mas por que você está se afastando, né? Do ministério de louvor? E ele falou assim: porque Deus falou para mim que eu não estou cantando, eu não estou adorando ao Rei dos Reis. A minha adoração tô na carne pura, né? Olha só. E ele falou assim: eu quero me afastar,
porque Deus vai tratar comigo, eu quero ficar sentada no banco. E David Keelan ficou 7 anos sentado no banco, orando e adorando ao Senhor no banco. Foi quando ele escreveu uma canção, né? Agora eu não vou lembrar a canção que ele escreveu, mas quem sabe semana que vem eu falo, porque agora é minha cabeça. E ele escreveu uma canção que é linda. Quem tiver aqui na live e lembrar qual é essa canção, porque vem dele aqui cantar, eu lembrei dessa história, né? E olha só que tremendo, né? Ele fala assim, não, eu tô lá no altar adorando ao Senhor, mas eu não tô adorando ao Senhor. Eu tô pelo meu prazer mesmo, de cantar, de tocar. Então eu quero sentar no banco e Deus vai tratar comigo. E ele ficou 7 anos sentado no banco, até que ele escreveu uma canção, que foi assim um estouro, né? Foi um estouro, quem sabe até no final da live eu lembro da canção, né? Que tá aqui na minha cabeça, mas eu não consigo lembrar. E Deus honrou, Deus levantou ele como ministro de louvor, de adoração verdadeira ao Rei dos Reis, ao Príncipe da Paz. Às vezes é preciso que a gente olhe para nós mesmos, ver o que nós estamos fazendo na carne. Então, para quê? Para que nós vamos fazer algo para o Senhor na carne? Não, nós temos que fazer algo para o Senhor em louvor, em adoração. Não é fácil vir aqui fazer as lives ao vivo na internet, onde todos têm acesso hoje, né? Onde você simplesmente põe essa cara e fala, né? A não ser assim por amor, por um chamado de Deus mesmo para a palavra, né? Então nós precisamos vigiar nós mesmos. O porquê eu aqui, né? Como ele lá. Qual é a minha intenção? A minha intenção é para que você agarre a porção da palavra de Deus e que ela possa produzir na sua vida, como ela fez na minha, né? Que Deus possa manifestar a sua graça, o poder dele sobre a sua vida, sobre a sua casa. E olha só que eu estava agora há pouco perguntando para o Senhor, né? Eu sempre falo assim, é que nem um bate-papo, mas eu vou deixar a porção da palavra de Deus. Mas perguntando para o Senhor, eu falei assim, a gente está orando, e muitas vezes nós nem sabemos orar mais, né? Eu tenho assim, um costume de orar muito em línguas. Então, muitas vezes eu limpo a casa inteira, ou eu ando de carro, ou na loja fazendo as coisas, eu oro em línguas muito, sabe? Bastante mesmo. Eu acho que eu oro mais em línguas do que normal, sabe? Orando, né, com as palavras. E aí eu falei, Senhor, nós estamos vivendo uma época de pandemia que nós estamos vendo tanto sofrimento, tantas coisas andam acontecendo, o que nós estamos fazendo, o que precisamos fazer, né? O que está faltando em nós para que tudo isso cesse, para que as coisas mudem? O que está faltando em nós, né? Meu marido, glória a Deus, meu amor. Tá lá na loja, hoje eu tô aqui de folga. Gente, hoje meu marido me deu folga, porque eu ando muito cansada, sabe? Ando trabalhando demais. Então hoje meu corpo não reagia, o meu físico, né? A carne não reagia. E eu falei, não, tô legal, preciso descansar, senão eu vou ficar doente. Então hoje eu fiquei em casa. E olha só que Deus falou para mim, né? E eu falando, por quê? O que nós, mulheres de Deus, temos que fazer, né? O que nós temos que fazer o que está faltando em nós, né? O que está faltando. E eu até lembrei de um caso de mais de 20 anos atrás, quando eu lavava roupa no tanque, né? Mais ou menos uns 21 anos atrás, eu não tinha máquina de lavar roupa, tá? Pode ser uma loucura? Pode ser, né? Eu tinha 3 crianças pequenas e eu não tinha máquina, eu tinha um tanquinho só. E eu lavava roupa num tanque, sabe aqueles tanques antigos mesmo, pré-históricos, sabe? Aqueles cimentão rústico, sabe?
Então esse era o meu tanque, bem rústico mesmo. Quando eu morava lá no Paineiras, lá em cima, aonde meu marido nasceu de novo, sabe? Que foi assim, tendo aquela casa mais pequenininha, mas foi ali onde Jesus encontrou meu marido, né? Foi a transição, sabe, do mundo das trevas para a luz, né? Foi em casa. E aonde eu orei muito ali, eu lembro até hoje, quando eu dobrava meu joelho no quarto, eu via, é como se ela tivesse assim na minha mente, sabe, a janela, e tinha uma árvore assim na frente da casa, as árvores, aquelas folhas gigantes, que quando é a época de cair, você fica quase louca de tanto catar aquilo, que você junta sacos e sacos. Então eu tenho assim na minha cabeça, né, registrado, quando eu dobrava o meu joelho, né, do lado da minha cama, e eu olhava, e eu orava, e eu olhava assim pela janela, e eu via assim aquela ali. Então não sai assim da minha mente. Várias vezes que eu lembro dessa época, outro dia eu dobrado meu joelho na cama ali no chão, e eu sempre pus uma almofadinha, né, pra dobrar o joelho, e colocava uma almofada ou mesmo travesseiro, puxava o travesseiro no chão e eu dobrava meu joelho, e eu olhava aquela janela e eu clamava ao Senhor, né, e eu profetizava. O que Deus hoje falou para mim me fez eu voltar naquela casa aonde eu lavava roupa, aonde o meu marido não tinha emprego, aonde ele vivia nas drogas, na escuridão, nas trevas, e aonde a minha vida era totalmente conturbada, né? Hoje nós estamos vivendo numa vida aí, um mundo aí fora todo conturbado, onde estamos vivendo em meio à pandemia, que muitas vezes muitos homens perderam seus empregos, muitas famílias estão dentro de casa, muitas famílias passando necessidades. E nessa época eu vivi assim uma fase muito difícil, de um deserto muito terrível. E foi no início da minha conversão. Mas desde eu buscava muito o Senhor, eu lia muita palavra de Deus. E ali, quando eu lavava a roupa naquele tanque, né? Eu tenho até assim, meus pulsos são meio abertos, sabe? Então, quando eu faço muita força, dói meus pulsos. Apesar que faz muito tempo que não dói, porque graças a Deus eu tenho máquina agora. Mas naquela época lá atrás, eu lavava 3 crianças pequenas, eu lavava tudo na mão. E quando eu lavava roupa naquele tanque, eu buscava no início, eu buscava muito o Senhor. Eu busco ao Senhor, mas eu acho que assim, nós falhamos. A roupa naquele tanque, né? E agora, o Senhor, ele voltar no tanque. Aonde eu lavava a roupa, eu estava, né? Eu queria trabalhar, mas ele ficava para rua, não sabia para onde. E eu profetizava. Amada, hoje Deus está falando para nós, né? Que a palavra de Deus vem em primeiro, para depois vocês. E hoje Deus está falando, profetiza. Você parou de sonhar? Você sabia que, olha, eu vou chorar. Eu ando sonhando, antes sonhar acordada, eu gosto de construções, né? A vida inteira eu construí coisas na minha cabeça, construí plantas de casa, construir prédios, eu gosto de construção, né? Então, se eu vejo uma construção, ou se eu vejo alguém que está orando, precisa de uma casa, eu sem nem falar para a pessoa, eu já estou orando para Deus abençoar, né? E eu falei, Senhor, eu preciso voltar a sonhar, né? E eu ando construindo um monte de coisa na minha cabeça. E o que o Senhor está falando hoje? Profetiza. Você parou de sonhar? Volte a sonhar. Deus tem dias abençoados, dias tremendos para você. Ele não te esqueceu. Ele não te esqueceu. E nessa tarde, sabe o que Deus fala para nós? Né? Deus me levou naquele vale de ossos secos, né? Eu já sonhei aqui, já falei uma vez, né? Há muitos anos atrás,
Aquele homem, ele até, um pastor, ele até ficou na minha casa, ele dormiu em casa, né? Como ele chama, ele faleceu há uns 2 anos atrás, um grande homem de Deus. Ele, eu acho que é peruano, cubano, ai meu Deus, eu tô ruim da cabeça, viu? Pra lembrar. E ele ficou em casa, né? Ele dormiu em casa, mas foi numa outra vez que ele veio para Ibitinga, né? Que o pastor Camilo trouxe, e ele pregou no acampamento. E eu fui, né? E ele estava pregando e de repente ele mudou a pregação dele e ele veio na minha frente e ele disse assim, na frente de todo mundo, né? E ele disse assim, eu vejo na tua frente um vale de ossos secos. Mas o que Deus diz para você, profetiza, porque você verá o exército se levantar. E eu na hora, eu falei, Senhor, eu repreendo essa palavra. Misericórdia, né? Mas a gente é humana. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, repreenda essa palavra. Não, Senhor, me livra, Deus. E eu passei um momento assim, tô contando isso, né? Que saiu totalmente fora. Era o que eu ia falar sobre profetizar, sobre o vale, mas eu não ia falar sobre isso, mas glória a Deus. E aí eu passei uma época muito difícil, há muitos anos atrás, né? E um dia eu cheguei em casa, né? Era umas 2 da tarde, a minha mãe indo embora e só tava a Inayá trancada no quarto, né? E hoje é tão tremendo que a Inayá tá trancada no quarto. Tá descansando, que ela fez um almoço maravilhoso. E irei para casa, vim da loja, né, da empresa que a gente tinha, e eu entrei, e na época passamos por um golpe muito grande, e eu entrei, e eu, aos olhos humanos, literalmente, eu não tenho certeza. E eu entrei direto para a cozinha, eu sentei, debrucei assim na mesa, e eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, assim, compulsivo, sabe? Sem parar, comecei a chorar. E sem alta, né? Porque a Inayá estava trancada no quarto, dormindo, né? À tarde, depois do almoço. E de repente, ela grita lá do prof. Eu levantei a cabeça e falei, meu Deus, o que essa menina tá falando? Né? O que essa menina tá falando? Como assim? E eu me enxuguei as lágrimas, né? E fui lá pro quarto dela, né? Bati na porta e falei, falando isso, e eu assim meio chorosa, meio toda inchada, chorar. Porque você está falando isso? Eu sempre fala pra gente profetizar, mas ela não me viu chorando, não me viu nada. Ela estava trancada no quarto, a minha casa era muito grande, quem estava no fundo não via quem estava dentro, sabe, quem estava lá pra frente, os quartos eram pra frente. E ela falando daquele jeito. E eu, quando ela falou pra mim, eu lembrei, né? Lembrei daquele homem. Lembrei daquele homem que ele disse, profetiza, porque o exército vai se levantar. E nessa tarde, eu tô aqui para falar como boca de Deus, para você, que aquela área que você precisa, que você não está vendo nada, como um vale de ossos secos. O Senhor diz nessa tarde para você, profetiza, profetiza. Você ouvirá, porque o primeiro é o barulho. Você ouvirá o barulho e depois você verá teus olhos, o exército se levantando. Essa palavra. Eu vou ler o texto, mas é assim que diz a palavra. A princípio, nós não vemos nada, mas através da sua boca, o profetizar. Vou voltar no tanque. Quando eu estava no tanque, meu marido na situação, né, que ele não trabalhava, ele não, né, vivia, ainda ele não tinha se convertido, né, e eu lavava roupa e eu falava, Senhor, obrigada porque o meu marido
trabalha tanto. Obrigado porque nada tem faltado nos meus celeiros. Eu não tinha. Muitas vezes eu já contei meu testemunho de simplesmente não ter gás, aprender a cozinhar em micro-ondas, umas coisas assim bem que fala assim, mas como? Às vezes antigamente, né, sempre na loja vinha pessoas e falava assim, ai, se eu fosse você, eu não ficava contando essas coisas, não. Para de contar essas coisas. As pessoas olham a gente com outros olhos. Mas a palavra de Deus diz que nós somos testemunhas do poder e da graça de Deus. Então nós precisamos testemunhar tudo que Deus fez em nossas vidas, a transformação. Porque às vezes fala assim, mas Deus faz essas coisas, mas ela nunca passou dificuldade. Mas ela... Não, eu passei muita coisa. Porque eu podia dizer à minha filha o que eu estava passando. Porque eu já tinha me separado 1 ano do meu marido. E aí eu voltei, né? Eu voltei para tentar fazer tudo novo. E aí, nessa vez, eu voltei para tentar fazer tudo novo com Jesus. E Jesus teve jeito, né? Não tem o que Jesus não dá jeito, gente. Olha, vou falar uma coisa. Se você acha que, de repente, nessa meia pandemia aí que nós estamos vivendo, fala assim, nossa, é tanta briga, esse meu marido, eu acho que eu não amo mais, nossa, eu não aguento ficar em casa. Olha, busca Jesus, deixa Jesus entrar, deixa Jesus ser o centro da sua vida, que todas as coisas voltam ao normal, tudo volta no seu lugar. Se quando você casou, você amava seu marido, a sementinha está aí, você precisa regar porque ela brota de novo. É outro testemunho assim que um dia eu falo para vocês, eu já falei aqui, mas um dia eu posso trazer de volta. Olha só, né? Esse sobre profetizar, sobre o vale, né, de ossos secos, que está lá em Ezequiel 37, a visão de um vale de ossos secos. Às vezes nós estamos tão acostumados com o evangelho, com a palavra de Deus, que a gente dá uma pincelada, mas só que o Face abrange tantas pessoas que nunca abriram a Bíblia, que não sabem sobre a palavra de Deus, que não sabem sobre essa passagem aqui, né, do vale de ossos secos, que eu vou ler, né, porque é a palavra de Deus que transforma a sua vida. Não é o que eu estou contando, o que eu estou falando, não. O que vai transformar a sua vida é a palavra de Deus. E olha só, a visão aqui, a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou em espírito, né? Ele me levou em espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Um vale que estava cheio de ossos e que me fez andar ao redor deles. Olha, de repente, aqui o Senhor levou ele em espírito, né, nesse vale de ossos secos, né? Olha ao seu redor. Às vezes a sua casa é um vale de ossos secos. Que o Espírito do Senhor possa levar você aí, né, na sua casa. Aquela área que você acha que está sequíssima, né, que não tem mais vida, ou é o seu casamento na droga, ou é o seu filho que largou da esposa, ou é o seu filho, são tantas outras coisas, ou seu filho na depressão, né? Onde é que o Espírito pode, né? Onde que o Espírito está te levando nessa tarde? Qual que é o terreno? Qual que é o terreno aí que você está precisando de um milagre? E olha só, Ele me fez andar ao redor deles, eram numerosos na superfície do vale, que estavam sequíssimos, né? Sequíssimo. Então me perguntou, olha só que o Senhor perguntou para ele: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu pergunto para você aí, amada, você acha que por acaso pode reviver aí o problema que você está enfrentando? Pode ser que no seu coração, aos seus olhos, você fala, pelo que eu estou vendo, né? Mas olha o que diz aqui.
Aí, olha só que ele respondeu: Senhor, tu sabes. O Senhor sabe. O Senhor sabe. O Senhor sabe o problema que você está enfrentando aí na sua casa. Olha só. Disse-me ele. Olha o que o Senhor disse para você hoje. Olha só. Não só para você, para mim também. Profetiza. Profetiza a esses ossos, dizendo: ossos secos. Profetiza aí. Casamento. Profetiza para os teus filhos. Olha só, diz, profetiza esses olhos, dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, né? Que o Espírito Santo possa reaviver em você, possa acender, possa queimar a chama do coração. Nessa tarde, farei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, vós estenderei pele, porei vozes, vivereis. Vai viver. E sabereis que eu sou o Senhor, oh Deus de Israel. Então, olha só o que ele diz, né? Aquilo é o Senhor falando. Então profetizei segundo o que me fora ordenado. Ele profetizou. Enquanto eu profetizava, né? Olha só, eu acho tão tremendo. Eu já estudei muito essa palavra há uns anos atrás. Já preguei várias vezes essa palavra. Eu gosto assim, né? Eu fico mastigando a palavra por um bom tempo. E há muito tempo eu fui mastigando só. Então, eu profetizei segundo o que for ordenado. Comecei a fazer aquilo que Deus mandou, né? O nosso pecado, a gente não faz o que Deus manda. E o que o Senhor está falando aqui, ó, eu profetizei, né? Então, profetizei segundo o que fora ordenado. É a ordem que Deus disse, a ordem que Deus deu para profetizar. E aí, enquanto eu profetizava, eu escutei um barulho. Será que aos olhos espirituais você pode ouvir o barulho do mover de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu filho, sobre o seu casamento? Olha só, houve um ruído e um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso com o seu osso. O Senhor catando os cacos, né? Catando os cacos, nós vamos começar a ouvir o barulho do mover de Deus, o barulho do mover do Espírito Santo de Deus. Olhei e eis que havia tendões sobre. Olha só, primeiro ele ouviu o barulho, depois ele viu, ele olhou. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estenderam peles sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Você viu que é um processo? Primeiro foi o barulho, depois ele viu tendões, ele viu a carne, depois ele viu a pele. Às vezes nós queremos ver já o sopro do Espírito, né? Mas há um processo para nós passarmos. Há um processo. O seu casamento está passando por um processo. Os seus filhos estão passando por um processo, né? A sua finança, em meio a essa pandemia, está passando por um processo. E se você ouvir o que Deus está falando, você vai colocar a sua casa em ordem. É um tempo que Deus está nos dando para colocarmos a nossa casa em ordem. Então, se você está atrasada com isso que Deus vem falando, se apressa-te a colocar em ordem as coisas que Deus já ordenou, aquilo que Deus já falou. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhes assim, assim diz o Senhor, Deus, vem dos ventos, né? Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vão.
Quem você está vendo, olhando, que está morto espiritualmente? Amadas, esses dias eu participei de uma live, de um estudo, né? Do Meet. E quando uma pessoa começou a falar, um novo convertido, ele começou assim a falar coisas tão simples que nós já até esquecemos quando nós nos convertemos, e que eu fiquei tão assim emocionada que eu não consegui nem falar. Depois eu comecei a chorar. Simples fala de um novo convertido, e olhar e ver que tantas vidas aí estão sedentas da palavra de Deus, e nós temos o reino de Deus na nossa boca e nós não falamos, não profetizamos que o sopro de vida do Espírito venha sobre essas vidas. E eu me senti assim, eu fiquei muito emocionada, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque o que estamos fazendo? O que você está fazendo para levar o Evangelho? Tantas vidas estão morrendo ao nosso lado. E nós, será que nós estamos profetizando salvação? Estamos profetizando para que o Senhor a salvação já, né? O Senhor já nos deu a salvação, o Senhor já fez tudo. Mas nós precisamos orar para que a mente do povo que o véu seja rasgado e que os olhos se abram, para que eles possam aceitar o que Jesus fez lá na cruz. E simplesmente aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Precisamos profetizar que o Espírito Santo, que o sopro de vida venha sobre as pessoas que estão lá nos hospitais, estão nas UTIs, estão nas casas. Não só que eles sejam curados fisicamente, mas curados espiritualmente, para que eles possam entrar no reino dos céus. Porque a eternidade está à porta. A eternidade com o Senhor ou as trevas. E cabe à igreja, você igreja, a profetizar salvação, que o vento do Espírito venha e que se levante esse exército que está morto espiritualmente. Olha só o que diz aqui: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé como um exército sobremodo numeroso. Nós precisamos profetizar sobre vidas, para que esse exército se levante. Profetizar como igreja, porque tem muitos mortos espiritualmente nos bancos das igrejas. Mortos espiritualmente, sequíssimos, que estão no espírito da religiosidade. Cumprem, vão, sentam no domingo a domingo, e suas vidas não são transformadas. A religiosidade. Nós temos que buscar a Cristo. Cristo é a transformação. Olha só, então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Aqui ele fala que é a casa de Israel, que é o povo que não escuta a palavra de Deus, né? Deixa eu ler. Os nossos ossos se secaram. Olha, então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos em todo exterminados. Nós estamos vivendo em meio à pandemia aqui. Muitos perderam a esperança, né? Muitos perderam a esperança. A esperança de dias melhores, a esperança de ver as finanças em ordem. Muitos perderam a esperança, mas nós não podemos. Aqui diz, né? Aqueles que perderam a esperança estão todos frios espiritualmente. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela o povo meu. Porém em vós o meu espírito, vivereis e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz, e diz o Senhor. Nós, antigamente, né, eu falei lá da minha conversão atrás, onde eu morava lá na casinha na Paineiras, uma casa pequena, simples, mas muito abençoada. Foi onde eu nasci de novo no Senhor, né? Onde a minha casa se converteu. E eu vivia, né, em trevas, vivia morta espiritualmente. Mas quando eu aceitei a Cristo, a minha sepultura, né, eu nasci, me trouxe vida novamente, me tirou das trevas para a luz. Então nós precisamos profetizar vida, a restauração espiritual. Olha só, a palavra de Deus dá vida, não é profetizada, não há. Nós precisamos profetizar vida enquanto não é profetizada, não há vida no homem. O exército está seco, o osso está seco, está nas trevas, está morto espiritualmente. Será que tem alguém na sua casa que está morto espiritualmente? E você já abandonou? Já falou, olha, já orei, já cansei, já fiz de tudo e nada. Não abandone. Aquela mãe que eu acho que talvez eu vou esquecer o nome, eu nem esqueci. Aquela mãe que mesmo eles estavam mortos, né? Vou lá, dando as aves de rapina, para que as aves não os cobres, para que o rei se comovesse e desse um sepultamento digno para aqueles filhos dessa mulher. Ela não abandonou mesmo os filhos mortos. O seu filho está aí vivo na sua casa, a sua filha, o seu marido. E você, mãe, já desistiu? Se levante como uma guerreira de oração. Se levante. Hoje Deus está falando para você. Profetiza. Profetiza. Se Ele está falando na sua palavra, profetiza. Porque haverá um exército que se levantará aí na sua casa, na sua igreja, na sua cidade. Através da sua boca profética. Profetiza sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. As pessoas são como ossos secos largados no chão, abandonados, né? Fala na palavra que estava um pedaço de um osso estava aqui, o outro estava lá, porque quando foi a guerra, né? Você cortou um braço, o homem está aqui, o braço foi para lá. Ou senão, de repente, algum animal veio e levou. Mas a palavra diz que eles... Por que o barulho? Porque voltou osso com osso. Osso com osso. E diz também, não vou entrar no assunto, mas todo osso vai se juntar um dia, né? E olha só, mas quando a palavra de Deus é proclamada, né, as pessoas são como ossos caídos no chão. Ossos secíssimos, mortos. Mas quando a palavra de Deus é proclamada, quando a palavra de Deus é falada, o Espírito entra no coração e surge vida, né? A vida vem, surge a vida, e Ele restaura a alma. O povo judeu estava morto, sem vida, precisando do Espírito de Deus para reviver. Ainda hoje, ele precisa da restauração espiritual, bem como muitos outros povos do mundo. Precisa de restauração espiritual. Bem perto de nós há muitos ossos largados no chão. Se eu fizer essa pergunta para você, aí perto de você tem algum osso largado no chão? Eu tenho certeza que você vai falar. Tem. Eu vejo ossos no chão, largados. Precisamos perceber que cena triste é uma vida sem o Espírito.
essas pessoas que os ossos estão largados no chão. Precisamos proclamar a palavra de Deus, a falar a palavra de Deus, a tempo ou fora de tempo, o tempo inteiro. E pedir a ação do Espírito para que os ossos possam se transformarem, né, em vida novamente. Que o sopro do Espírito Santo, que o sopro de vida venha sobre os da sua casa, sobre os da sua família. Que nenhum se perca, que nenhum vá para a eternidade das trevas, sim para a eternidade da luz, né, de Deus, reino, né, para o reino de Deus. Profetiza. Hoje o que Deus quer falar para nós, para mim, para você, é que nós venhamos a profetizar. Profetiza, profetiza. Nós estamos vivendo onde muitas notícias ruins chegam a todo momento. A todo momento. A esperança em muitas vidas estão acabando. Mas, né, tem ainda uma outra passagem que a esperança, né, ainda que a árvore cortada, seca, mas ela, ao cheiro da água, ela brotará. Então você, como boca de Deus aqui na terra, como boca profética aqui na terra, profetiza sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos, sobre a sua empresa, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade. Vigia os seus lábios. O que vai falando da sua cidade? Você está usando os seus lábios a falar de quem lidera? Porque hoje em dia é o que mais a gente escuta, né? Pessoas aí de fora, muitas vezes cristãos, saindo das suas bocas palavras de maldição. Nós temos que ter na nossa boca, nos nossos lábios, palavras de bênção e não de mal. Palavras que edificam e que não palavras que destroem. Precisamos profetizar coisas abençoadas, coisas boas sobre a nossa cidade. E que a nossa boca, Deus diz também que não tem como sair água doce e água salgada de uma fonte, né? Nossa boca é fonte da palavra de Deus. Então, da minha boca não pode sair maldição e bênção. Ou é uma coisa ou outra, né? É claro que nós temos um bornalzinho espiritual, né? Um saquinho, um bornal, para quem é dos antigos sabe que é um bornal, que antigamente carregavam sementes. Então, nós temos sementes dos dois lados. A nossa boca, né? Em Tiago fala que a nossa língua é terrível, terrível. Então, nós precisamos vigiar os nossos lábios. O que nós estamos profetizando? Porque tudo que nós falamos é como se estamos lançando a palavra. Não lançando a palavra em vão. Não, toda palavra que sai da nossa boca, Deus pega ou o inimigo. Qual é a semente? O que você está profetizando? A semente de Deus ou a semente do bornal, né, do inimigo? Então precisamos vigiar, né? Como boca de Deus aqui na terra. Vigia o seu Deus, profetiza bênção sobre a sua casa. Em nome de Jesus, que nessa tarde você possa ser boca de Deus aí na sua casa. Marche pela sua casa. Profetiza vida sobre a sua casa. Profetiza os seus celeiros. Se você está precisando de alguma coisa, profetiza sobre os seus celeiros. Profetiza sobre a sua empresa. Profetiza vida, profetiza salvação. Profetiza que os olhos espirituais da sua casa, da sua família, serão abertos. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo cegou o povo, né? Nessa geração. O inimigo cegou os olhos do povo para que não enxergam a verdadeira palavra de Deus. Para que Deus possa abrir, rasgar o véu, tirar as escamas dos olhos. E que a salvação chegue, né? Porque a salvação é para todos, todos. A salvação é um milagre.
É um milagre para aquele que entende que Jesus morreu na cruz no seu lugar, pagou preço, um preço de cruz. O Rei dos Reis, aquele que desde o princípio estava na formação de todas as coisas, estava lá. Oh, Senhor, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar nesse momento e eu quero clamar sobre a vida de cada mulher que está aqui comigo, aquelas que passaram, aquelas que vão ainda voltar, vão ouvir, vão assistir essa live. Senhor, que elas possam se levantar como boca de Deus aqui na terra, que elas possam proferir salvação, libertação, restauração em mentes, salvação nos lares, filhos restaurados, famílias restauradas, casamentos restaurados. Oh, Senhor, que haja cura em todas as áreas, cura emocional, cura psicológica, cura da saúde física, cura, Senhor, na mente, cura nas finanças. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, socorre aqueles que estão entubados, aqueles que estão nos hospitais, supre as necessidades dos Teus filhos, visite os doutores, visite, Senhor, os enfermeiros, visite a cada um, aqueles que estão passando por cirurgia nessa tarde. Senhor, estou orando por uma senhora que está passando uma cirurgia, eu creio que já acabou a cirurgia. Senhor, que o Senhor esteja à frente, que a recuperação seja abençoada, seja plena. Senhor, visite a cada um, Senhor, visite aqueles que estão precisando de uma vaga no hospital, Senhor, Pai, que aqueles que estejam no hospital segurando a vaga, que eles sejam curados, que eles possam voltar para os seus lares e que possa ter vagas para aqueles que estão precisando, Pai, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, Senhor. Eu clamo a Ti que casamentos sejam restaurados, que famílias sejam restauradas, que o Teu povo tenha esperança em Ti, Pai. Que dias melhores virão. Senhor, tantas palavras de promessas o Senhor tem para nós, que todos possam olhar as Tuas promessas, aquilo que o Senhor nos prometeu, Pai. Oh, santo, santo, santo é o Senhor, Tu és Deus poderoso, visita cada um, Senhor, visita, Pai, sopra fôlego de vida, Senhor, cura os pulmões. Oh, Senhor, cura o físico, mas cura a mente, Senhor. Tantas pessoas estão desestruturadas, síndrome do pânico, depressivas, tantos suicídios, Senhor. Oh, Deus, visita aqueles, Pai, envia anjos, levanta pessoas ao redor dessas pessoas deprimidas, que possam ajudá-las, Pai. Oh, Senhor, socorre o Teu povo, socorre a nossa nação, Senhor, com libertação. Senhor, cuida, Pai, dos governantes, cuida do presidente. Senhor, as vacinas. Oh, Senhor, que todos possam ser vacinados o mais rápido possível, Pai. Oh, santo, santo é o Senhor Deus. Venha, Senhor, venha, Espírito Santo, visita o Teu povo, toma o Teu lugar, Senhor, toma o Teu lugar que é devido em nossos corações, Pai. Oh, Senhor, nos damos total autoridade para entrar e colocar tudo de volta no lugar, Senhor, nas famílias, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você possa falar nessa tarde, venha, Senhor, venha e toma o Teu lugar na minha vida. Toma o Teu lugar, como estava esse louvor cantando. Venha e toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar na minha vida, na minha casa. Tu és poderoso, Deus. Restaura, Senhor, restaura nossas famílias, restaura nossas casas. Senhor, que a esperança, Pai, dê esperança. Aumente a fé do Teu povo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Porque é só a palavra de Deus que a cura. Há um manancial de águas, a palavra de Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, amadas. Que Deus abençoe e se levante a profetizar sobre a sua casa, a profetizar sobre a sua saúde, a profetizar e a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Nós viveremos um tempo, né, há muito tempo atrás, eu vou contar aqui, né? Eu vi eu e a pastora Lourdinha lá na igreja,
lá atrás, né, da igreja, no pátio, e a gente dançava na presença de Deus. E a gente dançava e dançava na presença de Deus com muita alegria. E nós já passamos assim tantos vendavais, a pastora Lourdinha, né? Quase morreu já 2 vezes depois desse 2 vezes. E eu também já quase fui embora. Mas o que me segurava, eu falava pra Lu, falava, pastor Lourdinha, você não vai morrer, porque nós não dançamos ainda. Então vai vir um tempo de festa, vai vir um tempo de milagres grandiosos, que os nossos olhos verão muita coisa abençoada, muitos milagres na terra, através do poder de Deus. Então não desanime, se levante. A palavra de Deus diz que para nós termos ânimo, porque o Senhor já venceu por nós. O Senhor já venceu. O Senhor já venceu por nós. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Andamos por fé, né? Por fé, vamos pisar nas pegadas do meu mestre. Seguirei, né? Aquele louvorzinho, a Joana tá aí. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei as dadas do rei, né? Eu seguirei. Vamos seguir, porque nós veremos o bem nessa terra. A palavra que nós veremos o bem nessa terra. O Israel é a nossa casa. O Israel de Deus é a nossa casa. Então nós veremos o bem de Deus sobre Israel, sobre a nossa casa, né? Sobre a nossa casa. Nós veremos, você vai ver com os teus olhos aqui, nessa terra, o bem do Senhor sobre a sua casa, sobre o seu Israel. Eu creio que é o Salmo, eu não sei se é o Salmo 121, eu não lembro o final. Hoje eu tô bem esquecidinha, porque eu tô bem cansadinha. Então, quando eu tô bem cansada, eu não lembro nada, assim, sabe? Que eu quero lembrar na hora, eu não lembro. Mas nós veremos o bem nessa terra. E eu vou ver o bem nessa terra sobre Israel, sobre a minha casa. Amém? Sobre a sua casa, Miriam. Sobre a sua casa, Maria. Sobre a sua casa, amada. Verá o bem. Vamos viver, nós estamos vivendo um tempo de choro. A palavra de Deus diz que há tempo de chorar, tempo de sorrir, de plantar, e verá. Nós veremos o tempo que nós vamos dançar na palavra de Deus. Nós vamos colher o melhor dessa terra, porque assim diz a palavra de Deus. Assim eu creio. Amada, não desista. Não desista dos teus sonhos. Sonhe, que Ele está falando nessa tarde. E eu verei os sonhos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu verei sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua descendência, o bem de Deus nessa terra. É assim que diz a palavra de Deus. Amada, decida na sua vida. Há muitos anos eu decidi não ficar com o que os meus olhos veem, mas eu decidi ficar com o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, ao meu respeito, a respeito dos meus filhos. Eu não quero saber ao que os meus olhos estão vendo, ao que a sociedade aí fora fala, mas eu decidi ficar com o que Deus diz sobre a minha casa, o que Deus diz, né, sobre a sua casa, sobre os teus filhos. O que Deus diz? Você precisa aprender a palavra de Deus e saber o que Deus diz sobre a sua casa. Nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos a herança, né? Que a nossa casa seria abençoada, a nossa casa seria bendita. É isso. A sua casa é abençoada, ela é bendita. Então profetiza sobre a sua casa, que a sua casa é abençoada, que na sua casa a morada do Espírito Santo, a sua casa, a sua família é do Senhor Jesus. Profetiza sobre a sua casa.
Creia na palavra de Deus, busque a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento em que ou você fica, é fácil, né? Ou você está na bênção ou você está na maldição, né? O Senhor é o nome. Escolha a bênção. O que eu falei sobre o vale de ossos secos, o que ele disse? Eu fiz o que ele tinha me ordenado. O que ele ordenou? O que ele falou nessa tarde para nós hoje? A palavra de Deus diz que é para nós obedecermos ao Senhor. E o que ele disse hoje, nessa tarde, para mim e para você, é para que nós obedecemos a palavra de Deus. Ele disse: profetiza. Profetiza, porque você verá, você ouvirá o barulho dos ossos se formando. E depois você verá a pele, os tendões, você verá o bem sobre o seu Israel, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Então se levante a profetizar sobre a sua casa, sobre o seu marido. A profetizar, se levante, porque você é um exército de Deus na terra. Você é boca de Deus. Você é boca de Deus, você é profeta de Deus. Então se levante a profetizar. Amém? Deus está falando comigo e com você nessa obedeça. Amém? Eu vou estar orando, eu nem sei a hora certa. Nunca sei a hora certa. Mas hoje eu tô de folga aqui em casa. Folga, porque ontem eu fiz tanta coisa que eu tô hoje, que meu corpo físico não estava me sustentando, nem para ficar de pé hoje. Mas glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Tá um cheiro de queimado aqui. Agora, né? Vivem tacando. Glória a Deus. O som tá cortando. Voltou agora? Glória a Deus. Eu vou orar. Aí vou estar encerrando. E você possa receber essa palavra, porque veio direto do trono de Deus. Que você profetiza. E eu vou me posicionar. E eu vou obedecer. Porque eu já venho sonhando. Eu já venho sonhando novamente. Faz tempo já que eu venho assim, eu estava meio desanimadinha, sabe? Aí eu venho falando: Senhor, me faz sonhar novamente. O que eu quero para a minha vida ali na frente? O que você quer para a sua vida ali na frente? Então começa a profetizar, começa a sonhar, né? Eu construo as coisas dentro da minha cabeça. Eu oro para dormir, oro por tanta gente na hora que eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu oro pelo todos os grupos, eu oro por aquelas pessoas que estão mais próximas, tudo aquilo que eu vou lembrando, assim, que eu li, pedindo oração, pela minha igreja, pelos meus pastores, eu vou repetindo, sabe, assim, todos os dias eu deito a minha cabeça no travesseiro e eu começo a orar, a pedir, a clamar, falar por eu venho orando pela Milka. Hoje eu não perguntei para ela, mas eu estou orando. Muitas pessoas eu não pergunto como estão, mas eu estou orando, né? Orando, deito no travesseiro e começo a orar e a clamar. E depois que eu oro para todo mundo, aí eu falo: Senhor. E aí o sono não vem, né? Aí eu começo a pensar, começo a sonhar, né? A construir as coisas na minha cabeça. O que eu quero para mim, para minha vida? Então façam esse exercício. Começa a pensar em coisas boas, né? Esses dias eu venho falando assim para pessoas que estão com Covid em seus lares, eu venho sempre falando: começa a coisas boas lá na frente. O que fazer o ano que vem? O que daqui 10 meses você vai estar fazendo? O que é para daqui algum tempo aí na frente você fazer? Começa a imaginar, né? E assim, conforme aquilo que está no teu coração, que diz a palavra, aquilo que está no teu coração, o desejo do teu coração, o Senhor vai realizar. O Senhor realiza o desejo do nosso coração. Então, por isso, nós precisamos construir as coisas no nosso coração, né?
construir as coisas, não dormir pensando em só coisas erradas, só aquele sofrimento que todo mundo está passando. Você tem que orar e pôr tudo no altar do Senhor. Mas depois, comece a sonhar, né? Comece a sonhar. Eu sei que tem irmãs aí que fazem bordadinho no fundo do quintal. Comece a sonhar com o seu prédio, com o seu salão, né? Com aquela linha de produção dos seus tapetes. Começa a sonhar não só o seu salão, você que não tem casa própria, começa a sonhar com a sua casa. Começa a sonhar, a profetizar. Porque se você, o povo de Deus cresce, não é só você que cresce. Porque a palavra de Deus diz que quando um é abençoado, né, todos ao redor são abençoados. E que você seja um canal de bênção, um canal de que você possa abençoar outras pessoas. Não vai te dar a você. Deus vai te dar para que você abençoe outras pessoas, né? Tudo que Deus faz para nós é para a glória dele, é por ele e para ele. Deus não dá nada só para você e falar assim, não, é para mim, é só meu e acabou. Não, são as sementes, né? Quanto mais você planta, mais você vai colher. Então que você possa começar a plantar, né? Oh Deus, que você comece a plantar, porque você em nome de Jesus, amém? Eu vou orando a cada um, que abençoe a cada uma, e quero fazer um apelo, né? Eu tô orando por marido de uma prima minha. Glória a Deus, eu deito, ponho o travesseiro na minha cama e eu não posso falar que senão eu vou. E eu clamo a Deus para que Deus dê a vida, para que Deus volte de novo o raciocínio correto, né, dessa pessoa, do Jorge, e para que ele viva e tenha uma vida em abundância, e para que ele nasça de novo no Senhor, e que ele volte para casa, como muitos que eu oro, para que Deus cure, para que Deus salve, para que volte ao lar da sua família, que famílias sejam restabelecidas, que famílias voltem a olhar para os céus, né? Que voltem para o Senhor. Jesus não dá para viver, né? Sem o Senhor não dá para nós vivermos, porque para onde iremos? Se tem palavras de vida, para onde? E olha, quantas pessoas que foram embora, mas quantas que foram com o Senhor, mas quantas que não foram com o Senhor? Então precisamos profetizar para que o exército, né? Um exército de pessoas que estão secas, sequíssimas, voltem, se levante, né? No mundo espiritual, que possam nascer em Cristo, nascer, né, no Espírito. Amém? Querido, em nome de Jesus, eu quero colocar todas as mulheres no teu altar. Que o Senhor possa restaurar, restabelecer a vida de cada uma. Que a presença, que a graça de Deus seja manifesta sobre os seus lares, sobre as suas casas, em nome de Jesus. Obrigada pela tua presença, obrigada por essa tarde, obrigada pela tua voz, obrigado pelo o que o Senhor falou para nós nessa tarde, para que nós nos levantamos a profetizar sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe, amada, que Deus os abençoe. Não esqueça que você é boca de Deus, que através da sua boca, vidas podem ser restabelecidas. É só você abrir os seus lábios e profetizar, viu, Rô? Profetiza aí, Rô. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre a sua empresa, profetiza vida, né? Que o exército se levante, em nome de Jesus. Que Deus as abençoe, amadas, que Deus as abençoe, que vocês possam se levantar. Que Deus abençoe, Karina, que Deus abençoe aí, que ele esteja bem, em nome de Jesus. A Silvinha, a Silvia, a Dina, a glória a Deus, que Deus te abençoe, uma grande mulher de Deus, a Rosa,
glória a Deus. O Daniel conosco aqui. Glória a Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, jamais vão morrer. Ai, minha tia Maria Ascencio. Ô tia, glória a Deus. Tô com uma saudade da minha tia, essa tia minha, minha madrinha, né, quando era criança. E eu amo minha tia. A Miriam, Senhor, nos ensina a deixar tudo e voltar. Como nós temos que no altar de crer, acreditar que Deus fará o melhor para nós. Eu creio. As mulheres aqui comigo, a Raquel, a Joana, muitas mulheres possam te levantar como profeta sobre nesse tempo. Amém? Beijo, meninas, que Deus abençoe. Eu creio que eu vou agora no canal de Mães em Oração, lá, fazer uma oração. Se você puder entrar lá no canal, né? E nós vamos estar orando, que hoje eu oro, já orei bastante, sobre a libertação de fortalezas na nossa mente. Como Satanás constrói fortalezas na nossa mente. Então nós não podemos deixar, precisamos tampar no mundo espiritual os nossos ouvidos daquilo que Satanás fala ao nosso ouvido. Porque senão ele vai construindo fortalezas na nossa mente. Então nós não podemos permitir isso. E como que a gente consegue não permitindo isso? Renovando a nossa mente. E como nós renovamos a nossa mente? Com a palavra de Deus. Né? Conforme nós vamos lendo, ouvindo a palavra de Deus, nós vamos renovando a mente e Satanás não vem fazer ninho na nossa cabeça. Amém? É bem assim, bem falando em português, né? Que Deus os abençoe, meninas. E até a semana que vem. Amanhã, pastora Lurdinha aqui no canal, depois a Rose e depois a Cássia.